A ansiedade é uma realidade presente na vida de muitas pessoas. Em um mundo acelerado, cheio de cobranças, incertezas e pressões, é comum sentir o coração apertado, a mente inquieta e o corpo cansado, mesmo sem esforço físico. Mas você já parou para pensar em como Deus nos orienta a lidar com a ansiedade? A palavra de Deus não ignora nossas aflições. Ela nos abraça em nossa dor, nos acolhe em nossa inquietação e nos aponta um caminho de paz, mesmo em meio à tempestade. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais poderosas para quem luta contra a ansiedade. Deus não nos pede para fingir que está tudo bem, mas nos convida a derramar nosso coração diante dele. Quando oramos, quando falamos com Deus com sinceridade, Ele troca o nosso fardo pesado por descanso. Ele nos dá paz, e não qualquer paz, mas a paz que vai além do que conseguimos entender. A ansiedade quer nos convencer de que estamos sozinhos, que não temos controle e que o futuro é assustador. Mas em 1 Pedro 5,7, lemos: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você entendeu isso? Deus cuida de você. Ele não é indiferente à sua dor. Ele não ignora suas noites mal dormidas, seus pensamentos acelerados, suas preocupações com o amanhã. Ele está presente, ele se importa e está disposto a carregar esse peso junto com você. Mas para experimentar essa paz, é preciso confiar. Confiar não significa entender tudo. Confiar é descansar, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando a gente não vê a saída. É acreditar que Ele está escrevendo uma história maior, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Jesus, no Sermão do Monte, também nos ensinou sobre isso. Em Mateus 6, 25, 34, Ele nos lembra que não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, o que comer, o que vestir. Ele fala dos lírios do campo e das aves do céu, que são cuidados por Deus, e nos pergunta: vocês não têm muito mais valor do que eles? Sim, amiga. Você tem valor. Muito valor. O Senhor sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Ele é um pai presente, amoroso, que cuida de cada detalhe. Às vezes, ele não tira a tempestade imediatamente, mas ele caminha com você sobre as águas. Se você está enfrentando dias difíceis, lembre-se, não lute sozinha. Ore, leia a palavra. Louve mesmo quando não tiver forças. E, se possível, compartilhe com alguém de confiança. Deus usa pessoas para nos ajudar. Ele nos criou para vivermos em comunhão, não isolados. E aqui vai uma dica prática. Toda vez que um pensamento ansioso invadir sua mente, declare a palavra de Deus em voz alta. Diga: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra tem poder. Ela renova a nossa mente, transforma o nosso coração e nos sustenta quando pensamos que vamos cair. Que hoje você possa fazer uma escolha, a escolha de confiar, de entregar seus medos, seus planos e seu futuro nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Respire fundo. Deus está contigo, e Ele já está cuidando de tudo. A ansiedade muitas vezes começa silenciosa, como um sussurro, um pensamento aqui, uma dúvida ali, e quando percebemos, estamos tomados por uma inquietação que não conseguimos controlar. O coração acelera, os pensamentos se tornam pesados, e a esperança começa a se esconder atrás de uma nuvem cinza. Mas sabe o que é mais lindo nisso tudo? Deus não nos deixa sozinhos nesses momentos. Ele sabia que passaríamos por aflições e, por isso, nos deixou promessas vivas, versículos que são como remédios para a alma. Vamos começar com um dos textos mais poderosos. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. Deus está nos dizendo que a oração é o antídoto para a ansiedade. Quando oramos, estamos entregando, literalmente, nossa ansiedade aos cuidados do Senhor. E Ele nos promete uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não vem do mundo, mas dele.
Uma paz que guarda nosso coração e nossa mente. Outro versículo que carrega um bálsamo poderoso é 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sim, amiga. O Senhor cuida de você. Esse versículo é um convite para entregar tudo. Cada pensamento, cada medo, cada insegurança, nas mãos de um Deus que vê além do que você enxerga e age onde você não pode alcançar. Não é um chamado para esconder a dor, mas para lançar a dor sobre ele, com fé de que ele saberá exatamente o que fazer. Salmos 94:19 também é um abraço em forma de verso. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O salmista foi sincero. Ele estava dominado pela ansiedade, mas o consolo de Deus chegou como alívio. Isso mostra que a ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual. Grandes homens de Deus também enfrentaram isso. O importante é saber aonde correr quando ela bater. Corra para o Senhor. E como não lembrar das palavras do próprio Jesus, em Mateus 6:25-34? Por isso eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Jesus nos lembra do nosso valor. Se Deus cuida das aves do céu e das flores do campo, por que Ele não cuidaria de você? Às vezes, a ansiedade surge da falsa ideia de que estamos sozinhas, de que tudo depende de nós. Mas Jesus afirma: Deus está no controle. Deus é Pai. E Ele cuida. Outro versículo que ilumina a mente em tempos de confusão é Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha isso. O próprio Deus prometendo que Ele vai te fortalecer e te sustentar. É como se Ele dissesse: Filha, você pode até estar fraca agora, mas eu te seguro. Você não vai cair. Eu estou contigo. E quando as noites forem longas, e o coração estiver sufocado, lembre-se de Salmos 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse é o segredo. Entregar, confiar, descansar. Pode parecer difícil no início, mas quando colocamos os olhos em Deus e não nos nossos medos, a perspectiva muda. Ele não nos promete ausência de problemas, mas garante sua presença constante em meio a eles. E se a ansiedade for fruto de um futuro incerto, de decisões que precisam ser tomadas, de caminhos que você não sabe qual escolher, então declare Provérbios 3:5-6 sobre sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é um convite à rendição. Às vezes, a ansiedade nasce da nossa tentativa de controlar tudo. Mas quando confiamos em Deus, Ele vai à frente, endireita o caminho, abre portas e fecha as que não nos fazem bem. E para finalizar essa parte, receba essa promessa do coração de Deus em João 14:27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus nos dá uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem de saber que Ele está conosco todos os dias, até o fim. A ansiedade não é algo novo. Desde os tempos mais antigos, homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos de angústia profunda, medo do futuro, esgotamento emocional e sensação de solidão. E isso é uma verdade libertadora. Se até os grandes heróis da fé passaram por isso, então você não está sozinha. A diferença é que eles escolheram entregar suas dores nas mãos de Deus, e você também pode fazer o mesmo. Vamos começar com Elias, o profeta que desafiou reis, venceu falsos profetas, fez fogo descer do céu, e mesmo assim caiu em um profundo estado de desânimo. Em 1 Reis 19, depois de uma grande vitória, Elias foge para o deserto, com medo de Jezabel. Ali, cansado, aflito, e com o coração sobrecarregado, ele se deita debaixo de uma árvore e diz: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Você consegue sentir o peso disso? Um homem forte, mas que também se cansou. Elias estava ansioso, deprimido, esgotado. E o que Deus fez? Deus não o repreendeu. Deus cuida dele. Envia um anjo para alimentá-lo.
dá descanso. E depois o chama com voz suave. Deus não grita com quem está ansioso. Ele se aproxima com ternura. Ele restaura. Outro exemplo profundo é o do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que passou por muitas noites de lágrimas. Em diversos salmos, ele derrama sua alma diante do Senhor. No Salmo 13 ele escreve: Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Davi aqui está angustiado, com pensamentos confusos, questionando o silêncio de Deus. E ainda assim, no final do mesmo salmo, ele declara: Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Esse é o segredo de Davi. Ele não escondia a dor, mas também não deixava de confiar. Ele ensinava sua alma a esperar no Senhor. Quando a ansiedade bater, siga esse exemplo. Diga para sua alma: espere em Deus. Ele ainda vai me socorrer. Vamos falar agora de Moisés. Um líder com uma responsabilidade gigantesca. Tirar o povo do Egito, enfrentar Faraó, atravessar o deserto. Moisés também enfrentou momentos de desespero. Em Números 11, 14 e 15, ele desabafa com Deus. Sozinho não posso levar todo este povo. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Você percebe? A Bíblia não esconde a humanidade dos seus heróis. Moisés estava exausto, sobrecarregado. Mas Deus respondeu com compaixão. Ele levantou ajudantes para Moisés. Dividiu o fardo. Trouxe alívio. Isso nos ensina que Deus não espera que você carregue tudo sozinha. Ele envia ajuda. Ele reparte o peso. E como não lembrar de Jesus, o nosso Salvador, no momento mais angustiante de sua vida terrena? No Getsêmani, Jesus sentiu uma tristeza tão profunda que suou sangue, um fenômeno real, causado por estresse extremo. Em Mateus 26:38, ele diz aos discípulos: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, o Filho de Deus, pediu companhia, pediu apoio, e orou 3 vezes ao Pai dizendo: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo ansioso, ele se rendeu à vontade de Deus. Mesmo sofrendo, ele confiou. E isso nos mostra que a fé verdadeira não é ausência de dor, mas entrega em meio à dor. Todos esses exemplos nos mostram que sentir ansiedade não te torna menos crente, mas o que você faz com ela, isso sim pode mudar tudo. Se você entregar sua ansiedade a Deus, como Elias, Davi, Moisés e até Jesus fizeram, Ele vai cuidar de você. Ele vai renovar suas forças. Então, da próxima vez que a angústia vier, lembre-se: você está em boa companhia. E mais do que isso, você está nas mãos de um Deus que nunca falha. A fé não anula a dor, mas transforma o modo como a enfrentamos. Deus não espera que você seja forte o tempo todo, Ele só espera que você confie, e Ele vai te sustentar. Agora que já entendemos que a ansiedade é real, que ela atinge até os mais fortes, e que Deus não nos condena por senti-la, mas nos oferece consolo, direção e cura, chegou o momento de agir. A fé verdadeira também é prática. É quando a gente transforma aquilo que crê em atitudes reais. E a boa notícia é que a Bíblia nos dá caminhos para aplicar no dia a dia, para vencer a ansiedade com sabedoria e confiança. 1. Comece o dia entregando tudo a Deus. Antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar no que precisa fazer, respire fundo e ore. Fale com Deus do jeito que você fala com um amigo. Diga a Ele: Pai, eu não sei o que esse dia vai trazer, mas eu escolho confiar. Cuida de mim. Dirige meus passos. Me livra da ansiedade e me enche com a tua paz. Essa simples oração pode mudar completamente o rumo do seu dia. Porque quando você entrega o controle a Deus logo cedo, o medo perde espaço. A ansiedade se enfraquece diante da presença dele. 2. Medite na palavra, mesmo que seja um versículo por dia. Às vezes a mente está tão agitada que parece impossível parar. Mas mesmo nesses momentos, abra a Bíblia. Leia devagar. Substitua o excesso de informações do mundo pela verdade eterna da palavra. Quando a ansiedade quiser invadir sua mente, declare versículos em voz alta como: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Deixo-vos a minha paz vos dou. João 14:27. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cada versículo é como uma arma espiritual contra os ataques da mente. Faça disso um hábito.
Alimente sua alma com a palavra, todos os dias, mesmo que por poucos minutos. 3. Cultive a gratidão. Mesmo em meio ao caos, a ansiedade foca no que pode dar errado. A gratidão lembra tudo o que já deu certo. Comece um caderno de gratidão. Todos os dias, anote pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Pode ser algo simples: o café quentinho, um abraço, o ar que você respira. Isso muda seu foco. Isso cura. Em Filipenses 4:6, Paulo nos ensina a apresentar tudo a Deus com ações de graças. A gratidão acalma o coração e nos ajuda a ver que, mesmo nos dias difíceis, Deus continua presente. 4. Cuide do seu corpo e da sua rotina com amor. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Às vezes, a ansiedade também se alimenta do cansaço físico, da má alimentação, do sono desregulado. Então, sim, dormir bem, se alimentar com equilíbrio, sair para tomar sol e até caminhar um pouco, podem ajudar a trazer paz. Deus também age através dos cuidados simples da rotina. 5. Não enfrente tudo sozinha. Compartilhe. Fale. Abra o coração com alguém de confiança. Deus usa pessoas para aliviar nossos fardos. Se necessário, procure ajuda profissional. Psicólogos e terapeutas cristãos também são instrumentos de Deus na Terra. Não é fraqueza pedir ajuda, é sabedoria. 6. Louve mesmo quando estiver chorando. Quando você louva em meio à angústia, algo poderoso acontece. Sua alma começa a lembrar quem Deus é. E quanto mais você exalta a grandeza de Deus, menor parecem os seus problemas. Faça do louvor sua arma. Cante, ouça canções que falem de esperança, fé e cura. E declare em meio às lágrimas: mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando. 7. Confie nos planos de Deus, mesmo quando não fizer sentido. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você não precisa entender tudo agora, só precisa confiar. Às vezes, Deus está te livrando de algo, preparando o cenário, construindo algo melhor. O que parece atraso pode ser livramento. O que parece silêncio pode ser ensino. Deus trabalha em silêncio, mas nunca está inativo. 8. Substitua a preocupação pela adoração. Toda vez que um pensamento ansioso surgir, diga: Senhor, eu te adoro porque sei que o Senhor está cuidando disso. Não alimente o medo, alimente a fé. Troque a pergunta: e se tudo der errado? Por: e se Deus estiver preparando algo melhor? 9. Ancore sua alma na esperança. Hebreus 6:19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. A esperança em Cristo é o que nos mantém firmes quando tudo à nossa volta balança. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, você pode permanecer firme porque sua alma está ancorada na verdade que nunca falha. Deus é fiel. 10. Volte ao lugar secreto sempre que necessário. Não importa quantas vezes a ansiedade bata à sua porta. Volte à presença de Deus quantas vezes for preciso. O lugar secreto é o seu refúgio. E quanto mais você vai até lá, mais força você encontra para continuar. Agora, ouça com o coração aberto este último pedido. Se essa mensagem falou com você, se, em algum momento, você sentiu Deus tocando seu coração através desse vídeo, então não saia sem se inscrever nesse canal. Aqui, a gente não compartilha palavras vazias. A gente compartilha esperança. A gente compartilha a verdade que liberta. Se você conhece alguém ansioso, compartilhe esse vídeo. Pode ser que através de você, Deus esteja alcançando um coração aflito. Deixe seu comentário com um amém, um pedido de oração ou seu testemunho. Ative o sininho para não perder as próximas mensagens. E lembre-se, Deus está com você. Sempre. Mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece escuro, Ele está aí, sustentando sua alma e acalmando sua mente. Você não está sozinha. Inscreva-se, fortaleça sua fé e caminhe com a gente nessa jornada de cura e transformação. Que Deus te abençoe poderosamente.